E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, hoje eu vou falar com vocês aqui alguns termos de luta livre, algumas palavras que a gente está acostumado aqui a falar no nosso canal, porém nem todo mundo conhece esses termos e essas palavras e por muitas vezes acaba ficando muito confuso. Então você imagina aquela pessoa que está começando a assistir luta livre agora e vem 1 milhão de palavras e coisas diferentes para ela poder entender e isso vai acabar assustando essa pessoa. Então, meu povo, eu vou falar aqui pra vocês algumas siglas, alguns termos que vai ajudar vocês aí das próximas vezes que vocês forem assistir WWE, TNA, AEW ou qualquer outra empresa de luta livre. E nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito em cada termo, em cada palavra, em cada sigla, porque eu quero que você realmente entenda o que cada uma significa e até porque pro vídeo também não ficar chato. Então dá aquela curtida, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse nosso mini dicionário sobre o Pro Wrestling vai te ajudar bastante. No Pro Wrestling, Booking se refere ao processo de planejar e roteirizar lutas, rivalidades e histórias dentro da empresa. O Booker é a pessoa responsável por tomar essas decisões, como quem vai ganhar e quem vai perder, quem vai receber ali uma oportunidade e como as rivalidades vão se desenvolver. Bom, basicamente explicando pra você, deixando de um jeito bem resumido, kayfabe no Pro Wrestling significa a ilusão de que tudo dentro do show é real. Se você pega, por exemplo, uma rivalidade entre dois lutadores, um heel e um face, você não vai ver os dois se abraçando depois da luta, porque isso significaria que eles estavam quebrando a kayfabe. Um outro exemplo é quando uma lesão falsa é tratada como uma forma real dentro da história. E antigamente manter uma kayfabe era essencial, mas hoje em dia, com as redes sociais, os bastidores mais expostos, ela é um pouco mais flexível. Porém, mesmo assim, empresas e lutadores ainda usam a kayfabe para tornar as histórias ainda mais envolventes. E de um jeito mais prático é como se fosse a quarta parede da luta livre. Agora essa aqui é muito fácil e provavelmente todos vocês vão saber o que é um heel e o que é um face. Um face é basicamente o mocinho da história e o heel é aquele vilão que sempre engana e trapaceia. Temos também o Twinner, que é um lutador que não é totalmente face e nem totalmente heel, ficando ali no meio termo. E o lutador que me vem na cabeça agora é Stone Cold Steve Austin, que é, digamos, na minha opinião, um dos maiores Twinners de todos os tempos. Ele não bajulava os fãs dele e todo momento que ele tinha a oportunidade ele acabava acertando alguém com Stunner, se você fosse face ou se você fosse heel. Um turn basicamente é a mudança de caráter de um lutador. Por exemplo, um heel vira face e um face vira heel. E geralmente quando a gente vê um turn de um lutador, a gente acaba falando que tal lutador está turnando. E nós temos agora um grande exemplo desse turn agora, que é o John Cena. Ele acabou turnando de babyface para heel. O pop é uma reação positiva da plateia quando algo empolgante acontece, quando eles estão gostando de alguma coisa, digamos que está acontecendo um pop. Um grande exemplo disso é quando um lutador que o público gosta bastante aparece e acaba tendo uma reação muito positiva dos fãs, que é o que nós chamamos de pop. Já um hit é uma reação negativa da plateia, pode ser bom se for intencional ou ruim se o lutador for odiado de verdade. E uma coisa que você também vai ver de vez em quando é alguma notícia de luta livre que fala que tal lutador tem hit no backstage, tem hit com seus colegas, tem hit nos bastidores, ou seja, esse lutador deve ter feito alguma besteira. Bom galera, agora uma promo é basicamente uma entrevista ou um discurso de um lutador para poder vender uma história ou construir um personagem. E isso acaba diferenciando lutadores carismáticos daqueles que não são. E na luta livre sempre existem aqueles lutadores que são excelentes lutadores no ringue, mas são péssimos numa promo. Então se um dia você quiser ser um lutador de luta livre, você pode ter certeza que vai ter que falar no microfone. Chute já é algo muito mais sério, algo real, sem roteiro. Se um lutador der um golpe de verdade ou falar algo fora do script, isso é considerado um chute. Você já imaginou, você faz um script, você faz um roteiro junto com o lutador, ele vai pro ringue,
pega no microfone e fala o que ele bem entende. Fala mal de trocentos lutadores e fala mal até da empresa. Isso é considerado um chute. Isso acontece também no meio da luta, quando o lutador ele acaba não seguindo mais nada do que foi planejado anteriormente. Ele não vende os golpes do seu oponente e acaba atacando seu oponente com golpes reais. Isso também é um chute. Um bot, meus amigos, é praticamente um erro cometido por um lutador executando um golpe ou uma manobra. Tivemos um grande exemplo de bot recentemente, que foi na luta do Jey Uso, que ele tentou fazer um suicide dive para fora do ringue e ele acabou fazendo aquele suicide dive todo errado. Ele acabou botchando e isso é considerado um bot. Um work é algo roteirizado, planejado, feito pro show. Por exemplo, uma rivalidade encenada, uma coisa que parece ser real. Você até se pergunta, será que aquilo é real mesmo? Mas não, é na verdade um work. Um lutador fingindo uma lesão ou algo do tipo, isso é um work. Vocês se lembram de uma luta de Seth Rollins contra Rey Mysterio, que o objetivo da luta era arrancar o olho do seu oponente? Além de ter sido extremamente ridículo, aquilo era um work, e ninguém arrancou o olho de ninguém. Essa eu tenho certeza que vocês sabem. Um finisher é um golpe final de um lutador, é o especial dele, usado para poder vencer as lutas. Por exemplo, temos aí o RKO de Randy Orton e o Stunner de Stone Cold. É aquele alto momento da luta, aquele grande momento da luta que as pessoas sabem que a luta está para terminar. Isso, meus amigos, é um finisher. Esse eu tenho certeza que vocês também vão saber, até porque eu tenho certeza que nesse canal aqui tem trocentas pessoas que jogam WWE 2K. Então, o Signature Move é um golpe característico de um lutador, mas não necessariamente o finalizador. Um grande exemplo de um Signature Move é o SOS do Kofi Kingston e o Frankensteiner do Braun Breaker. E para vocês não terem dúvidas do que é um Signature Move, é um Blue Thunder Bomb do Sami Zayn. E geralmente esses golpes são feitos antes deles poderem aplicar o seu finisher. Começamos aí pelo Cell, que é o vender um golpe, a arte de fazer o golpe parecer real e doloroso. Um grande exemplo disso é o Dolph Ziggler, que quando tomava um golpe de seu oponente, ele fazia aquele golpe parecer $1 milhão. E é isso que você tem que fazer na luta livre. Quando você recebe um golpe, você tem que vender esse golpe e fazer com que ele pareça real. E é claro, muitas vezes acaba pegando de verdade e dói pra caramba. Mas mesmo se não doer, você precisa vender. E caso você não venda esse golpe, é chamado de no sell, quando um lutador não vende um golpe, ou seja, age como se não tivesse sentido nada. Você aplica um golpe nessa pessoa, a pessoa levanta, olha pra sua cara e finge que nada aconteceu. Tipo uma luta livre japonesa, que o cara aplica 1 milhão de golpes no seu oponente, ele levanta e aplica 1 milhão de golpes no seu oponente, o outro levanta e aplica 1 milhão de golpes no seu oponente, e assim por diante. Isso acontece muito na luta livre japonesa e de vez em quando é bem legal. Mas como eu falei, se você tomar um golpe, vende esse golpe. E não faça um no-sell. High Spot, meus amigos, é um movimento arriscado e espetacular ao mesmo tempo. Geralmente é usado aí como um golpe aéreo, que empolga toda a plateia e deixa todo mundo levantado da cadeira. Um grande exemplo disso é quando o lutador vai subir naquela terceira corda e se joga em cima de um outro lutador para fora do ringue. Isso é um High Spot. Mas espera aí, meu amigo, você tá gostando desse vídeo? Eu tenho certeza que você tá gostando, então você poderia simplesmente aqui dar aquele like maroto nesse vídeo e se inscrever no canal, é claro, porque eu tô passando aí um conhecimento top de linha pra vocês, então eu mereço esse like, né? Então dá aquele like maroto, se inscreve no canal, porque a gente vai continuar o nosso vídeo agora. Essa é uma palavra que com certeza vocês escutam bastante e é o bump. E isso é quando o lutador cai no chão ou recebe um golpe forte. E isso é chamado de bump. Quando você caiu, você sofreu um bump. Isso vai servir para você, se um dia você quiser participar aí do mundo da luta livre, você tá ali treinando e aí falam para você, manda um bump, dá um bump. E você vai ficar olhando com aquela cara de que não tá entendendo nada. Um bump é uma queda, então dá um bump. Ah, esse eu sei que vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem. Ah, como assim? Pera aí, você não sabe? Você não sabe o que é um jobber?
Tá bom, eu vou falar pra vocês aqui o que é um jobber. Um jobber é um lutador cujo papel é perder pra outros lutadores, ajudando a elevar os adversários, ou seja, um jobber ele existe pra poder perder. Um grande exemplo disso é quando o lutador ali tá estreando e um lutador local ali é escolhido pra poder lutar contra esse estreante. Ele acaba jobando pra esse lutador, ele acaba fazendo o job pra esse lutador. E não é o job ou seu mente poluída, não é esse job que você tá pensando, é um job que é feito para poder elevar aquele lutador. Você tá ali apenas para perder, você tá fazendo o job. Por isso que quando tem aí um lutador grande, até que já tem nome e tá perdendo várias e várias lutas, falam que esse lutador tá fazendo coisas de job, ele tá jobando, ele tá parecendo um jobber, porque ele tá perdendo muito. E geralmente, sabe o que acontece com o jobber? Um squash. Uma squash match. O que é uma squash match, meu amigo? É uma luta rápida, onde o lutador vence com extrema facilidade. Geralmente é uma luta de 2, 3, até muito menos, questão de segundos. Ele acaba vencendo o outro lutador e isso é chamado de squash. Vocês lembram uma vez que o Undertaker lutou contra o John Cena na WrestleMania? Então, essa luta foi uma squash match, ele perdeu de uma forma extremamente fácil para o Undertaker. A luta começou, você não teve nem tempo de fazer um miojo e pronto, acabou. Um push, meus amigos, é quando uma empresa promove um lutador, dando a ele vitórias e destaques, ou até vitórias por cinturões. Pô, vou pegar um lutador aqui agora que tá fazendo umas lutas bacanas, tá vencendo umas lutas, vou pegar ele aqui e fazer com que ele vença o Royal Rumble e depois vença aí o título na WrestleMania. Isso é considerado um push. Agora, uma coisa completamente oposta de um push é o buried, é quando o lutador é enterrado ali, né, que a gente fala no termo aí da luta livre, quando o lutador perde a importância ou prestígio por decisões criativas. Nada tá dando certo pra esse lutador, os bookers não querem saber dele, ele não tá ganhando luta, ele tá perdendo tudo, ele praticamente ele tá na pindaíba, ou seja, ele tá sendo enterrado. E o termo que é usado muito pelos americanos é buried, porém eu prefiro falar que o lutador foi enterrado. Agora, o que é um lutador over, meu amigo? O lutador over é quando o lutador ele é popular com o público, seja face ou seja heel. O público tá gostando dele, tá gostando do trabalho dele, independente se ele é um face ou é um heel. O público tá over com ele. Que aí um grande exemplo de um lutador que tá over com o público, a Toni Storm da AEW. Ela tá extremamente over com o público e o público ama ela. Agora, um heel que tá extremamente over nesse momento é o John Cena. Esses dois nomes podem ser usados para um grupo de lutadores que se juntou e criou aí uma faction ou uma stable. Geralmente tem gente que diferencia uma faction de uma stable, eu gosto de falar que é a mesma coisa e eu falo que é uma stable para todas. Um exemplo de uma stable, Bloodline, Evolution, The Shield, Judgment Day, isso é uma stable. De uma forma bem simplificada para falar para vocês aqui, uma Dark Match é uma luta realizada antes ou depois do show principal, geralmente para testar novos talentos. O show nem começou ainda, não tá na televisão, eles colocam lutadores que não estão sendo tão usados, lutadores novos e até aqueles lutadores que não estão lutando há muito tempo. Eles colocam eles ali em Dark Matches para poder ser antes ou depois do evento, ou seja, eles não estão aparecendo na televisão, eles não vão aparecer na televisão, só vão acontecer ali para as pessoas que estão naquela arena. Agora, uma coisa diferente de uma Dark Match é um House Show. O que é um House Show? Um live event que é chamado hoje em dia. São lutas que não têm transmissão da televisão. Elas simplesmente são aqueles shows que foram bocados para aquela arena para poder rodar ali os Estados Unidos, para poder rodar o mundo. Um grande exemplo de house show foi o que aconteceu aqui no Brasil em 2012, quando a WWE veio para cá. Isso é um house show que hoje é chamado de live event.
Agora, meus amigos, eu vou falar pra vocês o que é uma feud. Eu deveria ter falado antes pra vocês aqui, mas eu acabei esquecendo, mas vou falar agora. Resumidamente falando, feuds são rivalidades entre lutadores, tag teams ou vários lutadores. E uma feud é diferente de uma storyline. A storyline, ela conta ali uma história maior que pode envolver várias feuds e personagens ao mesmo tempo. Ou seja, a storyline tá acima de uma feud. Ou seja, pra deixar bastante resumido ainda mais pra vocês, uma feud é basicamente quando o lutador vai lá, dá em cima da namorada de outro lutador e eles começam a ter uma rivalidade por conta disso. Ou seja, essa feud, essa rivalidade vai se desenvolver para uma storyline. Um angle, meus amigos, é basicamente um segmento ou evento planejado dentro de uma storyline. Um exemplo, um cara tá lá dando uma entrevista ali e acaba sofrendo um ataque surpresa que inicia uma rivalidade. Isso é um angle. Essa tá muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão saber o que é uma gimmick. Pera aí, você não sabe o que é uma gimmick? Tá bom. Uma gimmick é uma persona ou um personagem de lutador, como The Deadman do Undertaker ou Stone Cold de Steve Austin. É um personagem que você desenvolve quando você é um lutador. Outro exemplo disso, o personagem da Timeless Toni Storm. Ela tem aquele personagem estilo 1940, 1930, de uma estrela de Hollywood. Ou seja, resumidamente, é um personagem. E quando você entra pra luta livre, com certeza você precisa ter um personagem, senão é muito difícil você ter sucesso. Underdog, meus amigos, Underdog é um lutador que tem poucas chances na luta, mas ele acaba lutando bravamente. Um grande exemplo disso é o Rey Mysterio, que sempre ele tá numa luta, é praticamente uma luta Davi contra Golias. É um lutador que tá indo contra tudo, contra todos, ninguém acha que ele vai vencer essa luta, ele vai lá e acaba vencendo. Isso é um Underdog. É o famoso azarão. Um blading ou um blading job é quando o lutador se corta intencionalmente ou raramente se deixa cortar pelo seu oponente ou pelo árbitro para poder provocar sangramento e vender a ofensiva do seu oponente. Eu fui lá, te acertei com uma cadeirada na cabeça, vai ter um momento vocês vão perceber que a câmera não vai focar mais nesse lutador e quando esse lutador aparecer, ele vai estar com a cabeça toda ensanguentada. E muito de certeza ele acabou fazendo um blading job. Ele foi ali no cantinho, pegou uma lâmina e cortou a cabeça para poder sangrar. E hoje alguns lutadores nem fazem mais isso, eles simplesmente pegam ali uma cápsula de sangue e eles quebram essa cápsula para poder falar que é sangue. Mas também muitos lutadores ainda hoje na luta livre, tanto na WWE quanto na IW ou qualquer outro lugar, ainda fazem um blading job, que é pegar a lâmina e cortar parte ali da cabeça para poder sangrar. Pin, meus amigos, é aquela contagem de 3 quando o lutador consegue imobilizar o seu oponente por 3 segundos. É aquele momento que o lutador fica por cima de outro lutador ou ele consegue fazer a imobilização. O árbitro abre uma contagem de 3 e a luta termina. Esse é o famoso pin, ou também conhecido como pinfall. O comeback, meus amigos, é quando o lutador está sendo totalmente dominado aí pelo outro lutador, geralmente um heel dominando um babyface. Esse babyface está tomando uma coça, então ele precisa fazer um comeback, ele precisa voltar para a luta, então ele levanta e acaba dando uma coça no heel. E geralmente isso é feito por faces para poder ganhar a simpatia e o apoio do público. Vocês já perceberam em algum momento da luta quando o lutador ele tá caído, um babyface está caído ou tomando ali um headlock do seu oponente? Aí ele começa a bater as palmas pro público bater a palma junto com ele. Isso aí ele tá pedindo um comeback pro público para poder voltar pra luta. E uma coisa que ficou muito famosa durante um tempo foi o Hulking Up de Hulk Hogan, quando ele tomava vários socos ali do lutador e ele do nada começava a ficar mais forte ainda conforme ele ia tomando os socos do heel. E nesse momento vocês podem ter certeza que o público ia à loucura. E agora, galera, uma storyline é uma narrativa roteirizada que conduz as rivalidades, alianças e a disputa entre os lutadores.
É semelhante ao enredo de uma série de TV ou filme, onde os personagens desempenham aí papéis em seus conflitos, criam tensão até culminar em lutas. Empresas como WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, TNA desenvolvem aí storylines de curto e longo prazo para manter os fãs mais engajados. E essas storylines se desenrolam por meio de promos, segmentos nos bastidores e ações no ringue, com eventos de pay-per-view geralmente servindo como clímax das maiores histórias. Então é isso, meus amigos, você gostou do nosso dicionário da luta livre? Gostou mesmo? Então dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo tudo isso de importante que eu passei pra vocês. Se esse vídeo aqui tiver bastante like e bastante visualização, vocês podem ter certeza que eu vou fazer uma parte 2. E esse vídeo só ficou apenas para os iniciantes que estão começando no mundo da luta livre e não entendem boa parte das palavras que são ditas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas espera aí, não sai desse vídeo, porque eu vou indicar mais um vídeo aqui do canal pra vocês, é esse vídeo que tá aparecendo agora. Dá uma clicada marota nele e depois você me fala o que você achou, valeu?